Começamos então mais um Correspondente Médico. Lembrando que você pode e deve sempre participar, mandando a sua dúvida. Vai lá no Twitter, deixa a sua pergunta, marque a gente, Correspondente Médico, porque estamos aqui com ele, o Dr. Fernando Gomes. Dr. Fernando, tudo bem? Tudo bem, Elisa. Vamos trabalhar? Para já mais um dia juntos e trazendo um assunto que costuma sempre repercutir bastante quando a gente trata dele aqui em nosso quadro, Alzheimer. Começamos falando sobre um medicamento experimental contra o Alzheimer, que foi aprovado pela Agência Reguladora de Medicamentos nos Estados Unidos, a FDA, que é equivalente à Anvisa aqui no Brasil. O remédio se chama aducanumab. É desenvolvido pela farmacêutica Biogen, foi aprovado nas fases iniciais da doença. Ele funciona para pacientes, atenção, com deficiência cognitiva leve e não com quem já está com a demência no estágio grave. O objetivo dessa medicação é retardar a progressão do Alzheimer e não apenas aliviar os sintomas. Segundo a farmacêutica, com altas doses do medicamento é possível atrasar o declínio cognitivo em 22%. Aí tem mais um detalhe importante aqui para a gente trazer antes até de repercutir com o Dr. Fernando. Essa decisão surge meses após o Comitê Consultivo da FDA concluir que não há evidências suficientes para provar a eficácia do tratamento. Desde 2003, a agência não aprovava um novo remédio do combate ao Alzheimer. Dr. Fernando Gomes, então houve uma discussão. E entre as votações, praticamente todos os participantes votaram que não havia uma eficácia comprovada dessa medicação. Mas, mesmo assim, a gente vê que agora a discussão adiantou-se, né? Caminhou um pouquinho mais, recebendo a aprovação da FDA. Na prática, o que isso significa para a vida de quem tem ou vive com quem tem Alzheimer? É o seguinte, Elisa, o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa extremamente prevalente na população. A gente pode dizer que 50% de qualquer demência acaba tendo esse diagnóstico, podendo coexistir com outros também, sabe? Então, demência cerebrovascular, hidrocefalia de pressão normal, enfim, outros problemas, mas que não tem cura até o momento. Então, o que acontece? Qual que é o princípio desse medicamento e como ele funciona no cérebro? Nós sabemos que na fisiopatologia da doença de Alzheimer existe o acúmulo de proteínas que acabam fazendo parte da lesão progressiva dos neurônios, como, por exemplo, a proteína chamada beta-amiloide. E esse medicamento ele tem a capacidade de reduzir esse acúmulo, que existe uma correlação direta entre o seu acúmulo e a existência da destruição de neurônios progressivamente, o que dá para o indivíduo que tem Alzheimer uma perda progressiva das funções cognitivas. Então, dificuldade de atenção, dificuldade de memória, dificuldade na comunicação verbal ou escrita e também nas praxias, que são as habilidades como, por exemplo, se vestir, pentear o cabelo e assim sucessivamente. Então, como não tem cura, qualquer forma de tratamento que possa representar um passo no combate a esse problema acaba sendo muito bem-vindo. Mas é lógico, existem critérios científicos que muitas vezes provocam divergência e discussões, que é o que a gente está vendo aqui agora. Então, quando você pega um paciente com declínio cognitivo leve, que é aquela parte inicial da demência de Alzheimer e de outras demências também, administrar um medicamento que tem um custo, sem saber exatamente se ele vai fazer efeito ou não, porque você nota, o comunicado foi feito para casos que são iniciais, não para o caso de demência grave. Acaba gerando uma certa discussão. Doutor, acabou que o senhor já respondeu uma pergunta que chegou agora mesmo no Twitter, pela hashtag Correspondente Médico. O Marcelo perguntou se Alzheimer pode chegar a ter cura. Doutor Fernando Gomes já respondeu aqui que não. Essa medicação... nós não temos cura ainda, mas a ciência progride e trabalha para isso incansavelmente. A gente precisa lembrar que Alzheimer foi descrito no início do século passado, né? Então a gente tem um pouco mais de 100 anos de existência do diagnóstico, mas certamente a doença existiu por sempre na humanidade. Então, assim, não temos cura ainda, mas o caminho da ciência é buscar a cura para esse problema. Torcemos que sim. Então, ainda nessa sua resposta, doutor, eu vou aproveitar e acrescentar uma outra pergunta que chegou do Jorge Matos. A partir do retardamento do Alzheimer, que é o que prevê essa medicação, que pode ser em até 22%, diminuir levemente os sintomas ou retardar a doença, poderá vir a ter cura no futuro? A gente não tem ainda a resposta da ciência para explicar isso, mas essa medicação pode significar um início de uma conquista, doutor Fernando? Ela significa uma arma a mais dentro do arsenal terapêutico que o clínico tem para lidar com esse problema. Então, se a gente fizer uma correlação
bastante simples aqui, porque todo mundo já entende bastante coisa de medicina por causa do quadro correspondente médico, né? Como, por exemplo, o coronavírus, é mais ou menos isso. A gente não tem a cura, mas existem diversas estratégias que podem compor a forma de diagnosticar precocemente e, dessa forma, estabelecer um tratamento para, pelo menos, retardar e abrandar a evolução da doença. Doutor, mais uma pergunta que chegou aqui. Quando a gente fala de Alzheimer, é uma loucura, viu? E isso nos traz ainda mais a amostra do interesse e preocupação que as pessoas têm em cima das doenças degenerativas. O João Ferreira pergunta: o mal de Alzheimer pode se manifestar em jovens? Ele é de São Paulo. Geralmente ele se manifesta depois dos 60 a 65 anos de idade, mas existem casos mais precoces e, conforme existe uma correlação com uma idade mais tenra, existe uma maior correlação com a questão genética e, obviamente, a sua manifestação através da herança. Doutor, como nós estamos falando do Alzheimer num estágio inicial, quais costumam ser os sintomas de uma pessoa que está com esse estágio inicial? Porque o que a gente costuma ver muito de pergunta também chegar pela hashtag correspondente médico é assim: tenho andado um pouco esquecido, será que eu estou com Alzheimer? Quais são as diferenças, até para tirar a preocupação de quem está assistindo a gente? Então, existem diversos diagnósticos diferenciais em relação à doença de Alzheimer. Carência de vitamina, por exemplo, um hematoma subdural crônico, que é aquela pessoa que bate a cabeça e forma uma coleção sanguínea em volta da própria cabeça, alterações infecciosas, demência cerebrovascular, enfim, diversas outras. Ou seja, não apenas a memória. Não apenas a memória. A hidrocefalia de pressão normal, que confunde super. A pessoa tem alteração de memória de curto prazo, acha que é Alzheimer, mas não é. Vai lá, coloca uma válvula de derivação ventriculoperitoneal e tem a vida de novo restabelecida no seu normal. Mas o que acontece? A pessoa, geralmente com Alzheimer, quando ela inicia o quadro, ela tem alteração que se manifesta na falta de atenção, na alteração de memória, principalmente de curto prazo, depois de longo prazo, no decorrer do tempo, desorientação temporal e até que ela começa a se esquecer de pessoas que ela conhece, perde habilidades cognitivas mais importantes, como a própria comunicação, a linguagem e algumas habilidades que já tinha, além de alteração do próprio comportamento. E geralmente isso tem um início lento e progressivo. Lembrando que, geralmente, o paciente que tem a doença de Alzheimer, ele não percebe e ele tem uma coisa que a gente chama de anosognosia. Conforme o tempo passa, é como se ele não percebesse que tem o problema. Quem sofre mais é quem está em volta. Anosognosia, desconhecimento da própria doença. Mais uma palavra para o caderninho dos aprendizados com o doutor Fernando Gomes. Doutor, já que o senhor falou a respeito desse relacionamento familiar, né, que as pessoas que estão em volta que vão percebendo, qual é a importância da sensibilidade das pessoas em volta em terem paciência com essa pessoa que está com Alzheimer? Porque às vezes começam as brigas, aí é grito com o idoso, achando que é má vontade, que é manha, que é birra, quando na verdade ele pode estar doente. Sim, ele pode estar doente, ele pode ter doenças associadas, como, por exemplo, depressão. Isso pode acontecer também no idoso. Então, o que acontece? Lenta e progressivamente, o idoso vai perdendo habilidades cognitivas. O idoso não é uma pessoa acometida pela doença de Alzheimer. A gente precisa entender que o paciente demanda muita atenção e energia. Então, uma das primeiras estratégias que a gente recomenda é reconhecer isso do ponto de vista familiar e entender que a gente não pode eleger apenas um cuidador para desempenhar essa tarefa, o que acaba sendo muito comum. Naturalmente, aquele filho mais próximo acaba muitas vezes abraçando a causa e acaba ficando, na verdade, sobrecarregado. Então, esse reconhecimento, essa discussão em conjunto é extremamente importante. Então, a gente sabe que o paciente, sem sombra de dúvida, sofre, mas a gente tem pacientes que podem ser criados, entre aspas, como doenças secundárias de um problema inicial. Então, reconhecer isso é importante e entender que sempre o reforço positivo, a paciência e o carinho acaba tendo muito mais significado para aquele indivíduo e para a própria família do que, às vezes, o reforço negativo, por exemplo, sendo austero ou algo desse tipo. Por isso que existe o profissional que vai fazer o diagnóstico, o médico, o neurologista, o psiquiatra, o neurocirurgião, enfim, vai fazer o diagnóstico e vai auxiliar a família em todo esse processo. Doutor, deixa eu voltar aqui para o ponto de partida inicial da nossa conversa, porque tem muita pergunta chegando, eu também tenho outras dúvidas, mas voltando para o foco da medicação, bom, o FDA, então, nos Estados Unidos, aprovou uma medicação que o nome é difícil, mas está aqui na tela, aducanumab. Só que, doutor Fernando, a informação que eu tenho aqui é que essa aprovação está sendo muito contestada. Por que exatamente essa medicação gera polêmica e tem havido essa contestação? Porque, na verdade, ela foi utilizada em indivíduos que estão no início da doença e não os que já têm a manifestação clínica realmente estabelecida, sabendo que a gente pode ter aí diagnósticos diferenciais que não sejam exatamente a doença de Alzheimer.
pela questão que a própria eficácia está relacionada em 22% de desaceleração do próprio processo de declínio cognitivo. Então, assim, entendendo que existe um custo e existe a necessidade de provas científicas mais contundentes, essa discussão acaba surgindo. É lógico que tudo depende do critério que você acaba elegendo e do quanto que você acaba sendo exigente. Qual que é a contrapartida? Por que existe uma corrente que não existe cura para o Alzheimer? Então, tudo que possa significar um tratamento e alguma coisa que possa significar se desacelerar a doença, faz sentido nesse momento. E a gente pode entender o seguinte, a gente está vendo isso também com o coronavírus. É lógico que a partir do momento que você libera uma medicação, você vai ter trabalhos científicos que vão ser feitos na sequência. Então, talvez você tenha muito mais evidência científica com a liberação e aplicação disso na população. Interessante. Novos estudos que trarão novos braços, né, de entendimentos ainda maiores em cima dessa medicação. O valor, temos aqui o custo, tá? Um relatório preliminar esse relatório, acompanharemos o desenrolar em breve, mostrou que esse medicamento deve custar entre 12 e 41 mil reais por ano para quem usar essa medicação. Bom... Então, vamos fazer uma conta, só se me permite rapidinho. Sim. O problema não é o quanto vai custar para o bolso da família que tem um paciente com Alzheimer. É você imaginar que você libera isso para a população e depois você atribui ao governo a obrigação de pagar por isso. Então, na verdade, acabam tendo algumas preocupações que acabam fazendo sentido quando a gente imagina uma esfera maior na qual a gente tem a economia cruzando com a questão da saúde pública. Por isso que a gente precisa pensar e entender o problema como uma coisa maior. Veremos de que maneira isso vai se desenrolar aqui no Brasil, incluindo com a Anvisa, quando começar a analisar todo esse assunto. Por enquanto, é uma aprovação do FDA nos Estados Unidos. Quando a gente fala de Alzheimer, doutor, é muito comum, acabei de citar, e realmente continuam chegando as perguntas. Estou com tal sintoma, será que é Alzheimer? Nesse momento de pandemia, tem gente que pergunta, em que a doença afeta cognitivamente, né? O pós-Covid. Será que isso significa ser ou não Alzheimer? A gente vai trazer um caso para vocês, ainda falando sobre a doença, o medalhista de ouro olímpico de hóquei, Imran Sherwani, espero ter dito corretamente o nome, de 59 anos, revelou que foi diagnosticado com a doença precoce, após perceber os sintomas pela primeira vez quando ele tinha 50 anos. O atleta, que ganhou medalha de ouro pela Grã-Bretanha nos Jogos Olímpicos de Verão de 1988, em Seul, na Coreia do Sul, disse que deve ser incapaz de lembrar de suas conquistas esportivas no futuro. Doutor Fernando Gomes. Ou seja, uma pessoa que tem consciência da doença, tem noção que esse esquecimento pode acontecer, até porque começou a sentir os sintomas aos 50 anos, e já prevê como vai ser o desenrolar da doença mais para frente. 50 anos para o Alzheimer é considerado uma pessoa jovem? É considerado uma pessoa jovem. Sem sombra de dúvida, ele teve, com certeza, todos os recursos possíveis e imagináveis para se fazer o diagnóstico precoce, que envolve exames de neuroimagem, dosagem de proteínas no próprio líquor, como, por exemplo, a tal fosfotal e beta-amiloide, outras avaliações neuropsicológicas e assim sucessivamente. Porque, como eu falei anteriormente, muitas vezes o paciente ele não consegue saber exatamente que é Alzheimer. Existem muitas causas de alteração de memória, de alteração de atenção, principalmente no início da terceira idade, que não significam a doença propriamente dita. Nossa, quantas perguntas estão chegando. Eu vou continuar no Alzheimer aqui porque rende demais, viu, gente? Tem muita pergunta, muita questão. O Hermes está dizendo justamente que muitas pessoas estão relatando esquecimento após Covid. Isso pode ter algo a ver com o Alzheimer? A gente sabe que existe uma síndrome pós-Covid, sabe, Elisa? A gente tem visto muitas pessoas no consultório fazendo, inclusive, protocolos de avaliação neuropsicológica, de medida não invasiva da pressão intracraniana, exames de neuroimagem, para detectar se, na verdade, não é Alzheimer, é uma alteração relacionada com a infecção pelo coronavírus, passível de diagnóstico e, obviamente, de tratamento e reabilitação. Agora, é lógico, sempre que você perde memória, que você tem alteração da atenção, que você percebe que a sua função cognitiva reduz, como, por exemplo, a habilidade de ler um texto, a habilidade de escrever um texto, isso chama atenção e faz com que as pessoas precisem procurar, obviamente, um profissional da área da saúde para conseguir fazer esse diagnóstico diferencial e ter a orientação terapêutica adequada. Última pergunta, até porque temos poucos segundos para o fim. Viviane Veloso, Alzheimer é hereditário, doutor Fernando?
Existe um componente genético na doença de Alzheimer e existe também influência do próprio meio ambiente. Então, de certa forma, sim, a gente não pode dizer que necessariamente quem tem Alzheimer, os seus filhos terão Alzheimer, mas existem diversas coisas que acabam influenciando a gente no decorrer da vida que podem impactar numa manifestação mais contundente da doença de Alzheimer. Então, o que a gente sabe que protege a gente do declínio cognitivo, independente do diagnóstico, são anos de escolaridade. Por isso que é importante sempre ter o cérebro curioso e criando novos caminhos para resolver problemas. Verificar a necessidade da utilização de óculos para ter a entrada sensorial importante de informação para dentro do cérebro. A necessidade de colocação de aparelho auditivo, que muitas vezes se tem preconceito e o indivíduo que tem a redução progressiva da audição faz com que o cérebro seja menos enriquecido com novas informações e a gente sabe que a manutenção de uma dieta saudável, um estilo de vida que seja considerado saudável também, vínculos de amizade com troca de informação são extremamente importantes para abrandar qualquer doença neurodegenerativa. Seguinte, o Alzheimer chama tanto atenção, domina tanto as nossas conversas, muitas participações, que a gente acabou permanecendo nesse assunto, não trouxemos os demais assuntos, traremos amanhã e reforço aqui. Você tem mais dúvidas sobre essa doença degenerativa? #correspondente médico, vai lá no Twitter que a gente faz questão de responder todas. E obrigada ao doutor Fernando Gomes, que olha, respondeu tudo aqui que a gente perguntou. Obrigada, doutor. Estou sempre à disposição, Elisa. Obrigado a você e pessoal. Até breve. Que nós tenhamos sempre saúde, é o que queremos muito, né? Este foi mais um Correspondente Médico.